escreveu Lucas, capítulo 10, e já agradecer a Deus por essa oportunidade e todas as pessoas, as quais eu já mencionei aqui, inclusive ao pastor, vice-presidente deste ministério, pastor Ezequiel, que Deus possa continuar abençoando esse ministério aqui. Lucas, capítulo 10, versículo 38 em diante. Quem encontrou, diga amém. Amém. Estarei lendo, os irmãos acompanhem. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, lhe disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Pai, nós louvamos ao teu nome nesta manhã. Te damos graças, ó Deus, por estarmos em tua casa, em mais este momento tão maravilhoso em tua presença. Que o Senhor possa estar usando-me a mim com a tua poderosa palavra e com o teu poder, para que esta palavra, Senhor, que venha direto do teu trono, possa impactar vidas nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, queridos. Glória a Deus. Eu comentei ontem que eu traria o meu filho, né, Tiago, mas ele foi a um evento e chegou muito cansado. E quando ele chegou à noite, ele falou assim: pai, me libera amanhã, pai. Deixa eu ficar em casa com a mamãe, porque eu estou muito cansado. Sabe que eu gosto de sair contigo? Eu falei: tá bom, tudo bem. E quando eu passei na nossa sede hoje, meu amigo, irmão Júnior, perguntou se poderia estar aqui conosco hoje pela manhã. Está aqui representando também o nosso ministério, o Ministério Despertando Vidas. Mas, amados irmãos, eu quero agora trazer-lhes uma palavra que Deus colocou no meu coração. Quando os irmãos observarem eu fazendo assim, é porque o celular apagou e eu estou fazendo para ver a hora, tá bom? Não estou consultando o WhatsApp, nem vendo o Facebook, né? Os irmãos estão aqui, estão a prova aqui, só para eu ver o horário, para eu me manter aqui, para entregar no horário correto. E a palavra que Deus colocou no meu coração nesta manhã, fala justamente sobre uma casa, sobre uma família, e que esta família recebeu Jesus. Era uma família muito querida pelo Senhor Jesus. Jesus, ele tinha a esta família como grandes e verdadeiros amigos. Observemos que no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 11, alguém informa a Jesus que o amigo dele estava enfermo, que o amigo dele estava passando por um momento muito difícil de saúde, e Jesus depois ele entra na região onde estava localizado o corpo deste amigo e ressuscita este amigo. Jesus sentiu muito quando Lázaro estava enfermo. Jesus sentiu muito quando Lázaro veio a falecer. E neste momento Jesus entra na casa de Marta, de Lázaro e de Maria. E observemos, irmãos, que neste momento, nesta hora, nesta situação, a Marta, está preocupada com os afazeres. A Marta, queridos, ela está aqui procurando servir a Jesus. A Marta, ela não está aqui, amados, tentando fazer uma outra coisa, se não agradar a Jesus. Mas, às vezes, o fato de eu estar fazendo algo que eu acho que eu estou agradando a Jesus, pode não necessariamente estar agradando a Jesus. A Marta, ela estava preocupada, a Marta, ela estava fadigada, a Marta, ela estava ansiosa em tentar agradar a Jesus. Mas a Maria, ela estava aos pés de Jesus, ouvindo a palavra de Jesus. O fato de Jesus não estar na casa não significa que Jesus está se alegrando com o meu comportamento. O fato de Jesus estar dentro do meu lar não simboliza que Jesus está se agradando do meu comportamento, porque eu posso estar
dentro da minha casa, como eu disse bem ontem aqui, mas eu posso estar falando ou fazendo coisas que não esteja agradando a Jesus. A peça que foi mostrada aqui nesta manhã relatou muito bem disso. Era uma família cristã, era uma família que estava seguindo a vontade de Deus, em parte, por quê? Porque era uma família que estava preocupada com as coisas deste mundo. Preocupe-se, meu querido e minha querida, com as coisas de Deus, que Jesus ele vai se preocupar com as suas coisas. Nós temos que nos deter, temos que observar as coisas de Deus, aquilo que ao Senhor se agrada. E Deus, se tem algo que agrada a Deus, é quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus. É quando nós estamos ouvindo a voz de Deus. Não adianta, às vezes, virmos, irmãos, para a igreja e ficarmos preocupados com o que vai acontecer quando eu sair daqui, com o que vai acontecer amanhã, com o que vai acontecer depois de amanhã. A Bíblia nos ensina a lançar sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Estarmos na casa do Senhor é fundamental. É importante, mas tão importante quanto estar, é nós ouvirmos atentamente a voz de Deus para com as nossas vidas. Eu fico imaginando Jesus, ele falando, Jesus ensinando, e ontem eu falei aqui que aproximadamente por 200 vezes a palavra ensino e suas derivações são mencionadas na Bíblia. E boa parte do ministério de Jesus, Jesus estava ensinando. Eu fico, às vezes, observando que os departamentos de missões e evangelismo, nós nos preocupamos muito em ganhar almas, mas não damos, às vezes, o mesmo valor em cuidar da alma. E tão importante quanto ganhar é o cuidar. E como que nós cuidamos? Nós cuidamos instruindo, nós cuidamos ensinando, nós cuidamos mostrando na palavra de Deus aquilo que a pessoa precisa fazer. E Jesus, ele deixa isso bem claro quando ele vai falar assim: ide por todo mundo e pregar o evangelho, ensinando-as a guardar todas estas coisas. Ou seja, Jesus, ele tem uma grande importância com o ensino da palavra de Deus. Agora, irmãos, venhamos e convenhamos, como já foi dito aqui por esses dias, acredito eu, e hoje pela manhã, novamente, nós sabemos que às vezes o cansaço, ou às vezes os problemas da vida, ou às vezes as nossas inquietações, faz com que nós deixemos de cumprir aquilo que Deus quer para nós. Porque se tem um momento lindo, importante da igreja, é quando a igreja se reúne para estar aos pés de Jesus, para ouvir a palavra do Senhor. O pastor Antônio Gilberto, que é uma das referências em ensino cristão, principalmente voltado para a nossa denominação, ele nos diz que a escola bíblica dominical, devidamente funcionando, é o povo do Senhor, no dia do Senhor, na casa do Senhor, aprendendo a palavra do Senhor. Ou seja, quando eu e você estamos participando da escola bíblica dominical, nós estamos dizendo, evidentemente, que somos povo de Deus, que fazemos parte de uma geração separada, de uma geração escolhida. É claro, irmãos, que hoje nós sabemos que muitas pessoas precisam trabalhar. Quem trabalha no comércio, então, nem se fala. Quem trabalha em hospitais, então, nem se fala. Aquela escala que é 6x1, 7x1, 5x2, aquela coisa que tem que trabalhar domingo, feriado e etc, etc. Nós não estamos falando disto. Estamos falando daquela pessoa que pode acordar domingo pela manhã, que pode se arrumar, que pode fazer as suas coisas dentro de casa e que vem para a casa do Senhor com a sua família para aprender a palavra do Senhor. A Maria, ela escolheu a melhor parte. Qual é a melhor parte? Ouvir a voz de Deus. A Marta, ela estava preocupada com os afazeres. Provavelmente a Marta estava varrendo, a Marta estava cozinhando, porque ela fala assim: Senhor, o Senhor não se importa que eu estou te servindo sozinho? Ou seja, ela estava achando, pensando, imaginando que estava servindo ao Senhor. E se Jesus estivesse nos dias de hoje, ele ia falar: para, Marta, para tudo. O que você está fazendo, você não está me agradando, apesar de você entender que está me agradando.
Essas coisas todas que você está fazendo aqui hoje, Marta, não é para você fazer. Irmãos, tem tempo para todas as coisas. Tem tempo para o lazer, tem tempo para estudar, tem tempo para trabalhar, tem tempo para sair com a família, tem tempo para você ler, tem tempo para você orar e tem tempo para você estar na igreja também. Temos tempo para tudo. Não, pastor Anderson, apesar do horário de verão, de termos perdido, né, 1 hora no dia de hoje, mas nós nos organizamos, temos o tempo ao nosso favor, disponível, e o que falta às vezes em mim e em você é organizarmos as nossas prioridades. Quando nós organizamos as nossas prioridades, e não adianta, irmãos, aquilo que eu priorizo me identifica, aquilo que você prioriza te identifica. Não adianta, às vezes eu falo, não, porque eu amo escola bíblica dominical, porque escola bíblica dominical para mim, não, porque eu ensino, mas eu não venho, não, porque eu não participo. Eu falei aqui ontem na igreja, a qual eu faço parte, eu cheguei em 2009, e uma irmã falou para mim o seguinte, pastor, eu gosto tanto da escola dominical, mas eu já estou há 6 anos dando aula, e eu estou cansada. Eu falei assim, tá bom, irmã. E eu estou lá desde 2009. Pergunta para mim, quantas vezes essa irmã participou da escola dominical? Pergunta, quantas vezes? Acredito que umas 5. Acredito que... Isso com boa vontade. Mas as prioridades de uma pessoa definem quem é essa pessoa. Definem o caráter dessa pessoa, define o que essa pessoa quer na sua vida, não é assim? Por exemplo, quem vai fazer o Enem aqui semana que vem? Alguém? Uma pessoa. Você está estudando pouco ou muito para o Enem? Muito, porque se você estudar pouco, a probabilidade de você passar, ela também é pouca. Ela vai diminuir bastante, mas quanto você escolheu isto para a sua vida? Então, provavelmente, enquanto algumas colegas e amigos seus estão indo para shoppings, estão indo para o lazer, você separou um momento para você estudar. Por quê? Porque você priorizou isto para a sua vida. E as suas prioridades definirão onde você vai chegar. São as nossas prioridades que vão definir qual é o nosso rumo, qual é o nosso destino final. Porque hoje nós vivemos um evangelho onde as pessoas, elas não querem aprender a palavra de Deus, não querem ouvir a palavra de Deus. O nosso pastor, ele nos mandou um vídeo ontem de um pastor que saiu do nosso ministério. Ele estava numa televisão na região serrana e ele estava dizendo, irmãos, que você naquele copo ali, estava falando, tem um copo aqui, toma 3 goles desse copo, que tudo vai ser resolvido. Falei, meu Deus, aí ele falou assim, me lembre de desligar esse pastor na terça-feira. Porque uma pessoa que não foi discipulada por nós, com certeza, né? Mas uma pessoa que, nesses 3, 4 anos que participou lá conosco, também participou de uma EBD 5 vezes, no máximo, né? Durante esse período. E como que alguém vai chegar a um determinado lugar se essa pessoa não se debruçar no estudo sistemático da palavra de Deus? Eu também disse aqui ontem que existe uma imagem que um certo pai fala para o seu filho assim, meu filho, tome cuidado onde você vai pisar. E o que o filho responde ao pai? Pai, tome o cuidado, Senhor, porque eu vou pisar onde o Senhor pisa. Eu vou seguir os seus passos, pai. Então, se o Senhor fizer essas escolhas, eu estarei seguindo as suas escolhas. Se o Senhor fizer outras escolhas, eu também estarei seguindo. Então, a responsabilidade maior não são dos nossos filhos. A Bíblia nos ensina a instruir a criança no caminho, diferentemente de instruir a criança o caminho. Porque se você instrui o caminho, você fala assim, olha, para você chegar naquele determinado lugar, você entra na rua tal, quando você passar pela 4ª rua à sua esquerda, você entra e depois você vai ver uma igreja enorme, mas não é ali, você anda mais um, que você está instruindo o caminho.
Mas quando você instrui no caminho, você está instruindo junto com esta pessoa. Você está caminhando junto, irmãos. Não tem jeito para aprendermos a palavra de Deus, para vivermos a palavra de Deus, para fundamentarmos a nossa família na palavra de Deus. Nós precisamos comer 1 quilo de sal, ou mais. E eu fiquei uma vez, um certo pastor falou isso, pastor Clésio Araújo, na nossa igreja, ele disse que quer conhecer alguém como 1 quilo de sal com ele. Eu já ouvi essa expressão, aí eu fiquei pensando, será que é o quê? É pegar uma colher e eu como e a pessoa come, eu como e a pessoa come? E aí eu falei, não, é porque geralmente você não compra 1 quilo de sal, né, toda semana. Às vezes nem todo mês, dependendo do movimento de comida na sua casa. Ou seja, para você gastar 1 quilo de sal vai demorar um bom período. Vai demorar um bom tempo. E para nós crescermos em graça e em conhecimento, meu querido, faz-se necessário sim um bom período, porque hoje existem muitas pessoas, amados irmãos, muitos obreiros, muitos pastores, muitos líderes, que não estão dando o devido valor a sentar e a ouvir a palavra de Deus. Quem não senta para ouvir, não pode levantar para falar. Esta é uma grande verdade. Nós precisamos ser humildes ao ponto de entendermos que nós não sabemos nada, que nós não sabemos o suficiente, que nós precisamos a cada dia sentar com Jesus e ouvir a voz de Deus. Jesus está na casa, mas Jesus, nesse momento aqui, ele não se agrada da postura e da atitude da Marta. Ele fala, Marta, Maria, ela escolheu a melhor parte. Irmãos, às vezes nós ficamos num ativismo religioso tão grande, e o que o Senhor quer que nós venhamos a fazer é, escolha a melhor parte para a sua vida, escolha ouvir a voz de Deus, escolha ler a palavra de Deus, escolha estar na casa de Deus, para que você possa crescer em graça e em conhecimento, para que você venha a ser uma pessoa equilibrada, para que as tempestades desta vida, meu querido e minha querida, não venha te fazer desanimar, mas que você venha olhar para Jesus firmemente, aquele que é o autor e consumador da sua e da minha fé. Porque a tempestade ela vem, a tempestade ela chega. O próprio texto que os irmãos escolheram aqui vai mostrar isto. Mas hoje pela manhã eu estava pensando que o apóstolo Paulo, no livro de Atos, se a memória não me falha, no capítulo 27, vai dizer que todos chegaram à terra a salvo. Mas para que eles viessem a chegar à terra a salvo, antes eles passaram por uma grande e terrível tempestade. A Bíblia menciona o nome daquele fenômeno natural que ocorreu, chamado de Euroaquilão, que durante aproximadamente 15 dias, enquanto Paulo viajava preso para Roma, aquela tempestade, aquele pé de vento, aquela ventania, jogou o navio de um lado para o outro, fez com que aquelas pessoas estivessem perdendo a esperança, mas naquela embarcação, naquele mar, existia um homem de Deus, e quando tem uma pessoa firmada na palavra de Deus, essa pessoa, ela faz toda a diferença onde ela está. Basta apenas uma pessoa fazendo a vontade de Deus. Paulo, ele tinha a convicção do propósito de Deus dele para a vida dele, o propósito de Deus para a vida dele. Paulo, ele tinha a certeza onde Deus o iria levar, e ele chegou então e falou assim, pode parar todo mundo, fiquem tranquilos, somente a embarcação vai se perder, ninguém vai morrer, sabe por quê? Porque nesta noite, o anjo de Deus a quem eu sirvo, se apresentou a mim e me disse estas palavras. Ô meu irmão, isso fala de comunhão com Deus, isso fala de intimidade com Deus, isso fala de estar próximo de Deus, isso fala de ouvir a Deus, e ninguém escuta a Deus se não estiver com seus ouvidos atentos àquilo que Deus quer falar. Porque eu posso te ouvir a sua voz, mas eu posso não querer entender aquilo que você está falando. Ou eu posso ouvir o que você está falando, mas eu posso não querer aceitar aquilo que você está falando. Eu posso ouvir o tom e
da sua voz, mas eu posso não trazer isto para a minha vida. E é o que tem acontecido em muitos dias de hoje. Jesus está falando, Jesus fala, Jesus mostra, Jesus revela, Jesus desperta, Jesus chama a atenção, porque a Bíblia nos ensina que ele repreende e castiga todo aquele ao qual ele ama, ou seja, é natural, irmãos, é normal, assim como você repreende o seu filho, assim como você repreende a sua filha, e você não faz isso porque você quer ver o mal dele, você não faz isso porque você quer ver o mal dela, não, muito pelo contrário, você faz isso porque você quer ver o bem, porque você quer ver o seu filho, os seus filhos, os seus netos, indo por um caminho bom, indo por um caminho maravilhoso, indo por um caminho excelente. Da mesma maneira, é Deus falando comigo e contigo a cada dia, nos exortando, nos ensinando, mostrando-nos o que é verdadeiramente essencial e fundamental para a nossa vida cristã. Sem a palavra de Deus, irmãos, sem a palavra de Deus, nós não vamos dar um passo sequer na nossa vida. Isso em todas as áreas. Mas algumas pessoas confundem, porque muitas coisas às vezes dão certo, e na roda gigante nossa é diferente da roda gigante de Deus. Às vezes, Deus ele está vendo alguém lá embaixo, mas para Deus, essa pessoa está lá em cima. Às vezes, nós, seres humanos, estamos vendo a pessoa lá em cima, mas para Deus, essa pessoa está lá embaixo. O que eu quero dizer com isso? Não adianta nós agradarmos a Deus, ao mundo, e não agradarmos a Deus. Não adianta nós agradarmos as nossas expectativas humanas de crescimento, de avanço, se esse crescimento e se esse avanço não agradar a Deus, ou se eu desprezar as coisas de Deus, simplesmente por causa dos meus propósitos, simplesmente por causa das minhas, às vezes até mesmo ambições, simplesmente por causa da minha vontade. Meu irmão e minha irmã, você pode passar pelo vale, você pode passar pelo monte, você pode passar pelo deserto, você pode passar pela tempestade, mas se você estiver passando por tudo isso, seguindo a vontade de Deus, fique tranquilo, porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Se você estiver no caminho de Deus, ouvindo a Deus a cada dia, se você estiver obedecendo a Deus a cada dia, a ansiedade ela vai passar. O Senhor fala para Marta: Marta, você está ansiosa. Irmãos, a ansiedade é um grande mal. É um grande mal. As pessoas ficam hoje ansiosas por tudo. As pessoas ficam inquietas. As pessoas ficam preocupadas demais da conta, meu irmão e minha irmã. Se o Senhor Jesus ele está com a sua mão sobre as nossas vidas, o que e a quem nós vamos temer? Aleluia. Se o Senhor Jesus ele está falando para mim e para você, fique tranquilo, que eu estou no controle da sua vida. Eu posso falar para o meu filho o seguinte: meu filho, fique tranquilo, que papai vai te dar tive que dar um jogo de presente, né, de futebol, porque inclusive, irmãos, fizeram uma pesquisa, alguns psicólogos e cientistas, fizeram uma pesquisa e observaram que a maioria das crianças que jogam jogos de violência são crianças propensas a não ajudar ao próximo. Então fica a dica para papais, mamães e vovós. Cuidado com o joguinho que o seu filho tem jogado. Uma vez eu cheguei na minha casa e um primo meu levou um jogo lá. E no jogo, pastores, era um camarada que saía do carro com uma arma na mão, roubava outro carro e que matava e que sequestrava. Tem gente aqui que sabe qual é, né? Né? Fazia, acontecia. Aí eu falei: pode tirar agora. Eu falei: não quero não pode tirar, não quero nem saber. E eu tinha falado para o meu filho: ó, papai vai te dar o jogo agora de 2016 de futebol, porque na minha casa só entra esporte. Só jogo de esporte. Não tem jogo de violência, não tem jogo de guerra. Pode ser o melhor jogo. Meus filhos não vão jogar, porque eu entendo que isso pode ser um caminho, uma brecha para o inimigo na vida dele. E nós saímos de casa no sábado passado e eu disse que, na segunda-feira, última, eu disse que compraria. E ele foi comigo, confiando, pensando que eu ia comprar. E realmente eu comprei.
Se o meu filho, se o seu filho, ele acredita naquilo que eu falo, e o seu acredita naquilo que você fala, e eu e você podemos falhar, imagine se nós não vamos acreditar naquele que nunca falha. É só isso que eu queria dizer aqui. Se os nossos filhos, eles acreditam, quando você sai de casa e que você fala assim, olha, eu vou voltar a tal hora, imagine, irmãos, Deus o Todo-Poderoso, quando fala comigo e com você, que Ele já entrou com providência na nossa família, que nós não devemos nos preocupar com os problemas e inquietações desta vida, porque Ele está no controle. Deixa a ansiedade lá fora, deixa a ansiedade para o consultório psicológico, para aqueles que precisam, deixa a ansiedade para aqueles que estão carecendo, mas nós, meu querido e minha querida, precisamos depositar a nossa confiança em Deus. A Marta, ela estava ansiosa. A Marta, ela andava, olha o que a Bíblia diz aqui, irmãos, distraída. Ela estava distraída. Já viu uma pessoa distraída andando pela rua? Hoje, a distração maior é o aparelho, né? A pessoa está andando, tropeça, bate um no outro, aquela loucura toda. Mas imagine uma pessoa distraída, você quer chegar a algum lugar e você fica distraído. Você não sabe o que você tem que fazer. Você não sabe para onde você vai. Sem Jesus, irmãos, sem a direção que precisamos, nós não vamos chegar a lugar algum. Só Ele tem a palavra de vida eterna. Ou Ele é a palavra de vida eterna. Só Jesus é que nos dá a direção. É por isso que observamos, às vezes, algumas pessoas que não conseguem avançar, que não conseguem chegar, ministerialmente falando, dentro da casa de Deus. Por quê? Porque ela passou parte do tempo dela distraída. Ela passou parte do tempo dela preocupando-se com aquilo, com o que as pessoas vão dizer. O que as pessoas vão dizer, porque a preocupação de Marta era essa. Provavelmente, o que as pessoas vão dizer? Que eu não fiz a comida? Que eu não arrumei a casa? O que as pessoas vão dizer? Não importa o que as pessoas irão dizer para mim e para você. Importa o que Jesus diz para mim e para você. Não importa o que as pessoas dizem de mim e de você. Importa o que Jesus fala de mim e de você. Porque aos olhos humanos, a situação pode estar adversa. A situação pode estar complicada. A situação pode estar difícil. Aos olhos humanos, de repente, no seu lar, na sua casa, você não está conseguindo edificar, conduzir a sua casa, a sua família, segundo o propósito de Deus. Mas Deus também tem um tempo para todas as coisas. Os irmãos mais cedo estudaram a respeito da criação, do Gênesis, né? Estamos estudando o Gênesis. E na semana passada, melhor dizendo, foi falado sobre a criação. Deus, ele é tão organizado que ele não poderia ter criado tudo em um dia só, sim ou não? Sim. Um dia só. Rápido. Mas Deus, ele é tão organizado que ele cria dia após dia. Isso vem nos mostrar, sabe o que, irmãos? Que o que Deus tem para fazer na nossa vida também vai acontecer dia após dia, segundo a palavra de Deus. De repente, a casa deu um apagão dentro de casa. A light espiritual foi cortada, não tem luz. Sabe o que Deus fala para mim e para você? Haja luz, vai haver a luz, porque o Senhor Jesus é a luz, e a luz está presente, e onde a luz está, as trevas são dissipadas. Onde Jesus está? Agora, irmãos, descanse em Deus. Não fique ansioso e nem ansiosa, nem fique se cansando com muitas coisas. Trabalhe, viva intensamente, mas tenha um propósito. Eu quero chegar naquele lugar. Eu quero chegar naquele alvo. Eu quero escolher a melhor parte. Eu quero crescer em graça e em conhecimento, porque Deus, ele não abandona aquele que senta, que escuta a sua voz e que pratica tudo aquilo que ele ensina. Algumas pessoas têm escutado a voz de Deus, mas não têm colocado em prática. Algumas pessoas têm falado até mesmo da vontade de Deus, mas não está vivendo isto que Deus tem falado através dessa mesma pessoa. Então o que nós precisamos, irmãos? Utilizar os nossos sentidos, ouvir a voz de Deus, falarmos
a vontade de Deus, vivermos segundo a vontade de Deus. Desta maneira, nós vamos ver o milagre de Deus na nossa vida. Desta maneira, nós vamos sentir aquilo que Deus irá fazer na nossa vida. A partir do momento que nós entregarmos totalmente a nossa vida nas mãos do Senhor. Eu falei aqui ontem que a Bíblia, quando nos ensina que creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça, significa que Abraão apoiou-se em Deus, significa que Abraão descansou em Deus. É como se você vira para o seu filho de 2, 3 anos de idade, e ele está numa escada, e você fala assim, se joga, meu filho. Ele vai se jogar. Ele confia. Agora vira para um menino de 12 anos e fala assim, se joga. Eu vou falar para o Tiago, de 10 anos, vai fazer 11. Se joga, Tiago. Ele, não, pai, o senhor não me aguenta. Porque ele é quase do meu tamanho já, né? Se bem que eu falei aqui ontem, está do meu tamanho não é muita coisa, mas Deus é bom. Então, por quê? Porque cresceu um pouquinho. A maturidade avançou um pouquinho. Porém, estamos falando de coisas humanas. Agora vamos contextualizar para a nossa vida espiritual. Seja sempre uma criança na presença do Senhor Jesus. Se Jesus falou, vai, deixa, o mar está fechado. Jesus falou, vai, irmãos. Você está passando pelo deserto. Jesus falou, não pare, não desanime, continue. Você, às vezes, vai estar na beira de uma praia. E Jesus fala assim, não vá para lá, vá para o deserto, vá para o deserto. Sabe por quê? Porque se nós ouvirmos a voz de Deus, depois do deserto, tem uma Canaã celestial nos esperando. Se nós, às vezes, seguirmos as nossas vontades, nós não vamos chegar a lugar algum. Mas se ouvirmos e obedecermos a voz de Deus, nós vamos chegar em bons portos, vamos chegar na Canaã celestial. Então, querido, minha querida, não desanima. A minha última frase nesta manhã, viva como Maria em um mundo de Marta. Viva como Maria em um mundo de Marta. O mundo que vivemos é um mundo de Marta. Mas eu e você, mesmo os homens, temos que viver como Maria. Ouvindo atentamente a voz de Deus, seguindo atentamente a direção de Deus. E amanhã, fique tranquilo, que o amanhã Deus vai cuidar da minha e da sua vida para a glória do nome de Jesus. Que Deus nos abençoe nesta manhã. Glória a Deus. Por favor, pastor. Gostaria de passar às suas mãos essa lembrança